Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos iniciar aqui mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje, dia 22 de maio. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a todos, nos envolva em sua santa paz, para que todos nós possamos ter uma noite proveitosa de estudos e assim nos fortalecermos, compreendermos um pouco mais o Evangelho e trazê-lo, de uma forma mais prática para a nossa vida, transformando nossos hábitos, nossas atitudes. Então, deixo aqui o meu abraço a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outro momento, nossos votos de muita paz e o nosso abraço fraterno, nosso boa noite às amigas e aos amigos que já estão conectando aqui conosco pelo Instagram e pelo Facebook, na minha página Paulo Eduardo Sampaio. Lembrando que esses vídeos ficam depois disponíveis em meu canal no YouTube. Aqueles que quiserem se inscrever também, Paulo Eduardo Sampaio. No YouTube tem lá vários estudos separados por playlists, tá bom? Então, nosso boa noite aqui, um jardim de prece e poesia no Insta, muito bem-vinda. A Luci Faria, aqui também no Instagram. A Romilda Martiniano, boa noite. Aqui no Facebook, a Gorete Cantes, boa noite, bem-vinda. Ercília Machado, a Odete Oliveira, muito bem-vinda. A Cleusa Bueno, boa noite. Cida Baldan, Aquilina Martinez Rara, boa noite. Matilde Porto, que assim seja, muito obrigado. Benê Garcia também aqui conosco, a Najib Saba, querida amiga Edna Markovics, a Zuleide Carvalho, bem-vinda, que bom aqui conosco também, Lourdes Galvani, a Mari Batista, a Dileta Nascimento, que legal, Diego Romão, nosso amigo, Silmara Simões, que alegria, e todos... Ailton Cosma aqui chegando também. Que alegria perceber a presença de todos vocês. Cristiano Nunes. Fico muito feliz, como sempre, de poder contar com a participação, com a presença de todos que dão essa condição mais gostosa, do estudo, a gente trocar ideias, compartilhar. Aqui também a Flávia Cesário, muito boa noite. A Deise Florencio, amiga lá da Pensilvânia, que legal. Muito bom, meus amigos, fico muito feliz com a presença de vocês. Hoje, então, a Auresina Santos também, Boa noite. O Gerson Francisco dos Santos, que legal. O Ailton é muito gentil, O Ailton está dizendo aqui, você é como aquele ministro, imperdível. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu, meus amigos? Vocês fazem toda a diferença mesmo, viu? A Daíra Alves também, muito bem-vinda. Que assim seja, Dileta, muito bom. Muito boa noite a todos. A Lari aqui também no Insta, tudo bem, Lari? Bem-vinda, viu? Helena Neves, puxa vida, quantas amigas e amigos aqui, Que coisa boa. A Iranizo Catelli também conosco. O Rafael Matiusi, que assim seja. Que legal. Antônio Batista Pedrosa aqui no Insta também chegando. Que bom, Esse interesse de todos vocês por estudar o Evangelho, algo tão importante, Querida amiga Vera Luzia também chegando aqui, Isabel Costa, Zizi Cristóforo, Andréia Fernandes. Que bom, viu? Muito legal mesmo, fico muito feliz. Vamos então iniciar aí mais um estudo do Evangelho, Tão importante para a gente tentar
cada vez aprender um pouquinho mais. Obrigado, Zuleide. Muito, muito gentil vocês. A Thaís Del Rey também. Eu sempre dou uns minutinhos só para o pessoal chegar, né? Porque a gente sabe que o vídeo demora um pouquinho para ser divulgado aí no Face, né? No Insta também. Então a gente sempre dá uns minutinhos para mais amigos poderem participar conosco desde o início, né? Vamos lá então. Hoje nós vamos partir, aqueles que estiverem aí com a Bíblia, né? Ou com o Evangelho. Eu lembro sempre, amigos, que a minha leitura pode dar uma pequena diferença, né? Porque existem traduções diferentes da Bíblia, tá? Eu estou usando a tradução do Haroldo Dutra, que ele fez a tradução dos Evangelhos, né? Então eu uso a dele, que é mais recente, eu sei que dá alguma diferença aí para algumas outras traduções, tá bom? Ítala Cortes também conosco, muito boa noite. E nós vamos partir do capítulo 6, versículo 1. O Haroldo intitulou aqui, né? Não sei se as outras às vezes nem têm esse título. Aqui o Haroldo intitulou 3 obras de justiça e a oração Pai Nosso, tá legal? Aí ele começa dizendo, lembrando também, amigos, que nós vamos dar sequência aqui ainda àquela fala de Jesus do Sermão do Monte, tá legal? Nós já estamos falando do Sermão do Monte há 1 ou 2 vezes aí passadas, né? Porque o Sermão do Monte é muito vasto, né? Foi um sermão longo que Jesus fez e ele contém muitos ensinamentos. Aqui está prosseguindo então com o Sermão do Monte. Então começa dizendo assim: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Portanto, quando deres dádiva, né, tem algumas que está esmola, né, quando deres algum dinheiro, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Bom, analisando aqui primeiro esse trechinho, né? Aqui a gente vai fazer uma ponte, né, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós sabemos que Allan Kardec levou dos evangelhos, né, de Marcos, Mateus, Lucas e João, apenas a essência do ensino moral, tá? Não foram todas as passagens do evangelho que Kardec desenvolveu no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa aqui é uma que ele levou, né? Está lá no capítulo 13, se não me engano, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Falando daquela caridade oculta, né? E aqui, amigos, é algo que a gente precisa atentar bastante para isso, tá? Eu imagino que muitos de nós temos ainda necessidade de aprender nesse sentido, tá? Eu estou falando assim, pela maioria, né? Lógico que tem as exceções, quem já consegue lidar bem com isso. Mas eu percebo que muitas pessoas ainda, até como uma forma meio ingênua, né? Gostam de comentar o bem que fazem, né? Então é muito comum a gente ouvir as pessoas contando dos seus gestos caridosos, da sua prática no bem, das pessoas que auxiliaram. Então, a recomendação de Jesus é que nós deixemos entre nós e Deus, se possível. Que melhor seria que não falássemos para ninguém. Eu sei que é ainda difícil, né? Sabe por quê? Eu penso. Porque nós ficamos tão felizes ao praticar uma ação caridosa que a gente gosta de compartilhar, né? A gente gosta de falar com alegria que a gente conseguiu fazer algo de bom. Mas ao mesmo tempo, amigos,
Quando a gente fala da nossa caridade, o que Kardec explica muito bem é que nós já estamos recebendo, de alguma forma, uma recompensa. Porque quando a gente conta, as pessoas nos elogiam. E a gente até gosta, né? Na nossa fase evolutiva, a gente gosta de um elogio, a gente se sente, né? Um tanto quanto bondoso na hora da prática daquela ação. Então já veio uma certa recompensa, o reconhecimento, o elogio, o aplauso, né? Isso já é uma forma de recompensa. Então, melhor seria que nós deixássemos oculto, que só Deus soubesse, porque Deus vê tudo. Que a nossa boa ação ficasse entre nós e Deus, para que apenas Deus nos recompensasse. Lógico, sem que nós esperássemos recompensa por isso, né? Por isso que aqui Jesus está dizendo, não trombeteis diante de vós, porque assim, tá certo que nós não fazemos um alarde, né? Mas tem pessoas que gostam, né? Por exemplo, tem pessoas que só ajudam se forem vistas por outros, né? Fazendo a caridade, porque aí estarão sendo reconhecidas, né? Gostam de falar mesmo. Então, assim, tem vários níveis, né? Mas mesmo aquela fala mais sutil, a gente deveria tomar cuidado para evitar, para que não divulgássemos, né, a nossa caridade. Aí continua dizendo assim, tu, porém, quando deres dádiva, né, quando fizeres o bem, quando fizeres a caridade, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Então, já aproveitei, já comentei um pouco sobre isso também, né? Que fique apenas entre nós e Deus. A Silmara até comentou, né, que é um pouco de vaidade às vezes, né? Pode realmente. A gente ainda, muitos de nós ainda carregamos, né, esse orgulho, essa vaidade. A Conchita está dizendo aqui, precisamos fazer boas ações sem esperar nada em troca. Isso, né? Isso é o que se espera, né? Mas a gente sabe que lá no fundo, às vezes, a gente espera alguma coisa. A Irani dizendo, né, que chegou agora do hospital. Tudo bem, Irani? Está progredindo, está avançando lá o tratamento, o teu marido está melhor, né? Deus ajude que caminhe aí em paz, né? Para que ele encontre o amparo de mais alto. A Regina Souza aqui conosco também, a Cristina Caon, boa noite, viu? Bem-vindos. A Tuca Galli aqui também, que legal. Então, seguindo, diz assim, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Aqui Jesus está dizendo isso, amigos, a gente nem vê mais muito uma prática dessa, né? Hoje em dia é difícil ver alguém orando em meio à rua, né? Em meio ao público. Mas naquela época de Jesus, eles tinham essa prática de mostrar, né, que eram muito religiosos, que tinham uma fé muito grande. Então eles gostavam de orar em público para que os outros vissem, né, e ficassem admirados. Tanto é que Jesus conta uma parábola, né, que ele diz que certa vez entra no templo um fariseu e um publicano. Fariseu era aquele doutor da lei, conhecedor das leis de Moisés, né, do judaísmo, aqueles que ensinavam as leis para as pessoas, estudiosos da lei, conheciam muito, era o fariseu. E o publicano era aquele cobrador de impostos, né, muito mal visto pelos estudiosos, pelos religiosos. Então entram os dois no templo para orar. E Jesus diz que o fariseu, ele vai lá na frente, né? E ele olha para o alto, assim, altivo.
E ele então diz, mais ou menos, né? Obrigado, meu Deus, que eu não sou como esse publicano, porque eu jejuo algumas vezes na semana, eu dou o dízimo, eu não convivo com pessoas de má vida. Ele estava assim fazendo aquela oração arrogante, né? Se sentindo muito melhor do que o publicano que estava lá atrás no templo. Então ele faz essa oração, né, arrogante. E o publicano lá atrás mal olhava para o alto, cabeça baixa, né? E ele dizia mais ou menos: me perdoa, Senhor, que eu sou um pecador. E Jesus pergunta àqueles que o ouviam: qual deles vocês acham que voltou justificado para casa? E ele diz: é lógico que o publicano, porque a oração humilde, reconhecendo a sua fraqueza, se sentindo um devedor, ao passo que aquele fariseu, arrogante, orgulhoso, se sentia superior, né? Então, para a gente ver aqui também uma lição importante, que legal aqui, acho que a Fátima também de Bauru, né? Communication Online aqui, mais um grupo, né, de divulgação do Insta, bem-vinda, viu? Aproveitando até para dizer mais uma vez, amanhã estaremos lá em Bauru fazendo uma palestra no Centro Espírita Vicente de Paulo. Uma alegria muito grande, tinha muito essa vontade de conhecer essa casa, os amigos de Bauru. Então, se houver alguém aqui de Bauru quiser comparecer lá para compartilhar conosco do momento de reflexão, tá legal? Fica aí desde já o convite. Então, completando apenas essa questão da oração, né, amigos? Que a nossa oração, aprendendo com Jesus, tudo bem, Rose? Boa noite, viu? Bem-vinda. Que a nossa oração possa ser banhada de humildade, né? Que a gente eleve o pensamento a Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo o quanto precisamos do amparo de Deus e dos bons espíritos. Porque a oração humilde é essa que chega, né, a Deus. Porque a oração arrogante, que se sente importante, se sente melhor que os outros, é uma oração que não é agradável, né? Não é uma oração que está em sintonia com os ensinos de Jesus, que mostrou-se humilde no maior grau, né, para nós, desde o seu nascimento, nascendo em uma manjedoura, colocado ali numa manjedoura, né, aquele lugar onde os animais se alimentavam, mostrando essa humildade desde o nascimento. O Ailton está dizendo, né, Jesus os conhecia a fundo, nada disso foi possível para uma mudança considerável para eles, entre eles, né, os fariseus. Pois é, Jesus pegava pesado, né, com os fariseus. Jesus, assim, sempre muito caridoso, mas quando era preciso usar de uma energia maior, ele usava. Ele chegava a chamar os fariseus de hipócritas, né? Porque eles viviam de aparência realmente. Quem sabe não fomos nós, né, amigos? Esses fariseus da época de Jesus. Não podemos falar de ninguém. Às vezes estamos nós aqui, né? Fariseus tentando se adaptar com a lição espírita agora, né? Quem sabe? Pois é, né, Edna? A humildade, né, do publicano é uma coisa bela. A Bruna Souza conosco também, bem-vinda. Helena Maria Barbosa também. A Mônica Rovigatti, muito bem-vinda. A Clorecido Carmo, Simone Otávio, que legal. A Bruna está pedindo vibrações à saúde, né? Ainda não é bebê, Bruno? Então, Bruno, ao final a gente faz a oração, né? Você já tem costume, coloca um copinho com a água, né? A gente pede a fluidificação das águas, tá legal? Vamos continuar mais um pouquinho? Aí diz assim, capítulo 6, versículo 6.
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Aqui, amigos, a gente pode interpretar essa fala de Jesus de duas formas, né? Na forma literal e também na forma metafórica, né? Que Jesus sempre deixava lições além das palavras. A gente não pode interpretar apenas ao pé da letra. Então, vamos interpretar primeiro literalmente, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, podemos imaginar, mesmo nessa situação, que é preciso acalmar, né? Num lugar tranquilo, de preferência, no quarto, onde você está ali com uma certa, né, com um certo silêncio, com uma certa calma, com uma certa tranquilidade, para que você ore de forma mais a elevar o seu pensamento. Mas a gente não pode ficar apenas na forma literal. Quando Jesus disse, entra no teu quarto interno, é como se ele dissesse também, né, para que nós mergulhássemos dentro de nós mesmos, quarto interno, é por dentro da alma, né? Como se a gente abrisse a alma para Deus e ao mesmo tempo a gente se analisasse, porque é no momento da oração que a gente consegue se enxergar melhor. Quando a gente abre o coração a Deus para pedir forças para as nossas lutas, quando a gente reconhece nossas fragilidades, que todos as temos, né? Que a gente sabe onde temos o nosso problema, que são vários. Então a gente abre o coração pedindo forças, é nessa hora que a gente faz tipo de uma meditação. A gente viaja para dentro de nós, reconhece a nossa fraqueza e pede a Deus forças para melhorar naquele ponto. Então isso é entrar no nosso quarto interno e fechar a porta, desligarmos-nos do exterior. Aquele momento de intimidade com Deus, esquecendo a nossa volta, esquecendo os problemas que nos afligem, né? E apenas naquele momento, mesmo que seja breve, apenas nós e Deus naquela oração. Aquele momento de comunhão verdadeira, né? A Bruna Souza está dizendo que essa passagem é linda, tem uma música evangélica, né, que diz, eu vou falar com Deus todos os sonhos meus, eu vou trancar a porta do meu quarto e falar a sós com Deus. Acho que eu já ouvi, muito bela, né? Uma letra bonita, uma música muito bela mesmo, muito legal, né? A Edna Markovics dizendo, nossa oração deve ser com humildade, né? Deixando de lado os nossos desejos. É isso mesmo, gente. Aí, continuando, orando, porém, não useis de vãs repetições como gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de pedirdes a Ele. Aqui é outro ponto da oração. A gente vai parando em cada versículo porque sempre tem lições, né? Aqui é outro ensino, porque aqueles, né, que ele fala, que Jesus fala, os gentios, né? Gentios eram aqueles povos, todos os demais povos que não fossem judeus, né? Eles chamavam gentios, aqueles que eles não consideravam muito religiosos, né? Então eles tinham o hábito de fazer orações longas, muitas palavras, orações demoradas, porque achavam que assim seriam agradáveis a Deus. E nós hoje temos por hábito também as orações prontas, né? Quantas pessoas dizem assim, me dá uma prece nova para que eu possa orar? Então a pessoa quer sempre ter uma prece pronta, as chamadas preces decoradas, né? Ou ali para se ler, como por exemplo o Pai Nosso, a Ave Maria, a prece de Cáritas, tantas preces que nós temos, né? Mas amigos, eu digo sempre isso,
não fiquemos presos apenas a essas preces, por mais belas sejam elas. Porque a intenção da oração, amigos, não é repetir palavras bonitas. A oração não é importante que seja longa, nem palavras bonitas. O que é importante na oração é o sentimento que a gente coloca na prece. Então, às vezes, lendo uma oração, a gente não coloca o coração junto dos lábios. A gente repete palavras sem muito envolvimento do coração. Então eu aconselho sempre, mesmo que se faça o Pai Nosso, né? A prece de Cáritas, Ave Maria, outras tantas que existem, que também tenhamos o hábito de conversar com nosso Pai, né? Com Deus. Uma conversa sem formalidade, né? Aquela conversa assim, como pai mesmo, um pai amoroso, carinhoso, que nos ouve. Conversa de um filho que ama o pai e sente-se amado pelo pai. É essa prece que devemos fazer. E Jesus diz aqui, porque o pai sabe do que tendes necessidades antes de pedirdes. É lógico que Deus sabe, né? Deus sabe tudo o que nós precisamos. Mas é muito bom que a gente continue pedindo, fazendo oração. Porque a prece é boa para nós, não é para agradar a Deus. A prece é para a gente aprender a ter essa comunhão com Deus, né? Para desenvolver humildade, para exteriorizar os nossos sentimentos. Então é para nós a prece, porque Deus sabe muito bem do que nós precisamos. E a prece nos ajuda a aprender a pedir, porque nós muitas vezes fazemos pedidos equivocados. Por isso que a gente diz, Deus não atende minhas preces. Não é isso. É que Deus oferece o melhor para nós como espíritos. E nós muitas vezes pedimos o melhor para nós encarnados. Nem sempre é o melhor, né? Aí continua dizendo, orai, portanto, assim. Aí Jesus, agora aqui no versículo 6, 9, ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Ele vai dizer, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Eu até li aqui para ver a forma que o Haroldo traduziu, né? Mas o Pai Nosso, cada um tem as suas palavras próprias aí, né? Tem uns que falam devedores, outros falam aqueles que nos ofenderam, né? Então, cada um tem a sua forma que redunda na mesma coisa, né? A Bruna Souza também está lembrando da Aline Barros, né, que tem uma música, Sabes bem o que eu preciso antes mesmo de falar, que legal, né? A Aline Barros é uma cantora famosa aí, né, no meio evangélico. Aí ele vai dizer assim, pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens o vosso Pai, também não vos perdoará as vossas transgressões. Aqui outro ponto agora importante. Está vendo quantos ensinos que Jesus vai deixando, né? Versículo após versículo, um atrás do outro. Deixa eu ver aqui, a Graça está colocando, se está repetindo esse estudo. Não, Graça, nós estamos aqui online, ao vivo, tá? Estamos estudando o Evangelho de Mateus na sequência normal aqui de onde paramos, tá legal? O Ailton está dizendo, em um dos livros de Patrícia, peraí que pulou, tinha um traficante que dava um dízimo pelo sucesso em uma transação com drogas. Dava um dízimo pelo sucesso. Que loucura, né?
Como se o dízimo fosse aliviar ali a questão, né? Cada coisa surpreendente, né? Bom, então aqui Jesus fala agora sobre o perdão, né? Que nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Nesse ponto aqui, amigos, é tão importante a gente pensar uma outra questão também. A questão do perdão, nossa, o perdão, né, daria aqui um seminário, né? Mas vamos falar rapidamente. Um outro ponto do perdão, porque nós precisamos, amigos, aprender a nos perdoarmos também. Porque quando nós somos muito duros com os outros, muito intransigente, né? Sabe aquela pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, aquela pessoa que cobra demais a atitude dos outros, né? Aquela pessoa que não tem tolerância nenhuma para com os erros dos outros. E nós sabemos que a orientação do Cristo é que nós sejamos mais compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes, porque nem todos aprenderam aquilo que nós já aprendemos. Nós convivemos com pessoas, amigos, que estão enfermos da alma. São pessoas doentes, né? Que estão temporariamente doentes, porque estão muito distantes daquilo que se espera delas como filhos de Deus. Mas aqueles que já aprenderam um pouco do Evangelho são convidados ou convocados por Jesus a dar um bom exemplo. Por isso que nos pede o perdão, Jesus. Se nós conhecemos um pouco de Evangelho, o que se espera de nós, pelo menos, é um esforço maior para perdoar. Lógico, comecemos a perdoar as coisas mais simples, para que a gente consiga um dia também perdoar as coisas mais graves, né? Então, se a gente não perdoa nem as coisas corriqueiras, nós estamos distante ainda daquilo que se espera. Então, o que eu falava, às vezes a gente é tão rigoroso com o outro que a gente passa a ser rigoroso conosco também, vocês entendem? Por isso que, às vezes, a fala de Jesus pode ser interpretada nessa forma também. Perdoa os outros para que Deus te perdoe, no sentido assim, se eu perdoar mais ao outro, eu também vou me perdoar mais fácil. Eu também me darei o auto perdão. Porque às vezes nós somos rigorosos conosco também. A gente fica carregando culpas aí, não se liberta do erro do passado. Então a gente precisa aprender a perdoar, ser mais tolerante, para que a gente possa também conosco, né, termos essa conduta também. Aí ele diz, então quando jejuardes, ele vai mudando de ensinos aí. Falou do perdão, agora está falando do jejum. Então quando jejuardes, não vos torneis sombrios, como os hipócritas, pois desfiguram os seus rostos, a fim de se mostrarem jejuando aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, ao jejuardes, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que não te mostres jejuando aos homens, mas ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê no oculto, te recompensará. Então aqui a gente entende assim, né? Aquela época era muito comum fazer os jejuns, né? Eles ficavam às vezes um dia inteiro sem comer, né? Às vezes até mais, uma coisa meio estranha. Porque eles achavam que o jejum era um sacrifício agradável a Deus, né? Se penitenciando de alguma forma para tentar se melhorar dos seus erros, né? Só que eles faziam jejum, amigos, e eles tinham o interesse em se mostrar mesmo pálidos, né? Fracos, aquela aparência sofrida, para que os outros vissem que eles estavam fazendo jejum.
Então eles gostavam de mostrar aquele sofrimento, né, que eles estavam enfrentando devido ao jejum, para que os outros dissessem: nossa, como que você está pálido, como que você está fraco, que jejum que você está fazendo. Eles queriam reconhecimento daquele jejum. Então Jesus está dizendo: já receberam sua recompensa. É o reconhecimento que queriam. Então, Jesus orienta: se você faz jejum, a hora que ele diz aqui, né, unge tua cabeça, é como se ele dissesse, né, vai lá lavar o rosto, né, vai se revigorar, para que não mostre uma aparência tão debilitada, né? A Thaís está dizendo como uma forma de penitência, era isso, nesse sentido. Então, vocês estão entendendo que, trazendo para nós aqui nos dias atuais, a gente também pode ter um pouco disso. Às vezes a gente não faz mais o jejum, né? Não é muito comum, pelo menos. Mas às vezes a gente, por exemplo, participa de um trabalho assistencial na casa espírita, ou numa ONG, onde quer que seja. Às vezes a gente chega em casa assim sofrido. Ai, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, eu estou esgotado. Até a voz ali, né? Sofrida. Sabe aquela fala de alguém que quer que diga assim: puxa, como que você trabalhou, né? É a mesma coisa. Já recebemos a nossa recompensa. A Mari Batista está dizendo: morto de fome, é. Ai, estou fraco, estou com fome. E conta, né? Ai, eu fiz hoje, trabalhei o dia inteiro. Era uma multidão de pessoas que a gente atendeu. Então, amigos, são formas de agir que a gente às vezes nem percebe que nós estamos querendo o reconhecimento. E Jesus está deixando claro: evita isso. É difícil, né? Porque a gente gosta de ser reconhecido. Então evitemos isso. De que forma? Não cheguemos assim derrubados. Se a gente está cansado, que nem falava antigamente, engole o choro, né? Vamos logo para o banheiro, né? Vamos lá para o nosso quarto, vamos nos revigorar primeiro. Tomemos logo uma água, comamos alguma coisa, para que a gente não se mostre tão debilitados, entenderam? Para que a nossa boa ação seja reconhecida por Deus e não pelas pessoas. Vocês estão entendendo? Ficou claro isso? O Ailton está dizendo aqui: quando eu era criança, às vezes vi o Fakir. Deixa eu ver que pulou aqui. O Fakir ficava com certo medo de me aproximar, sou meio antigo. O Fakir acho que era aquele que deitava na cama de pregos, né, Ailton? Eu acho que era isso, né? Aqueles que mostravam ali um sofrimento grande, né? A Mônica Rovigatti está dizendo: e posta a ação nas redes sociais para ganhar muitos likes. Pois é. Infelizmente, né, Mônica e amigos? Quantas pessoas tiram uma selfie, né? Doando ali algo para alguém. Gente, tomemos cuidado com isso, né? Não, a recompensa já veio, não tem nada mais para esperar de Deus. Então, essa prática da caridade tem que ter um cuidado. A gente precisa aprender isso. Nem contar para outros não deveríamos, né? Às vezes a pessoa conta assim, né, discretamente: ah, tal pessoa eu já ajudei outro dia, né? Conta assim, discretamente, mas no fundo ela está querendo contar mesmo que fez a caridade, né? Então, tomemos atenção com isso. Nós queremos agir conforme Jesus ensina. E são esses ensinos que a gente precisa ir colocando em prática, né? A Mari Batista está colocando: a fama já é recompensa. Vai ficando famoso, né, Mari? Famoso de sofrer, famoso de fazer o bem, né? Pois é. A Graça Barbosa está dizendo: eu mato um leão por dia, mas estou sempre alegre. Então, cuidado de contar também, né? Mata o leão, deixa quietinho aí. A Bruna Souza está dizendo: as doações do Rio Grande do Sul, cada gente fazendo marketing com esse momento tão delicado, né? Lamentável essa atitude. Pois é, infelizmente tem muito isso, né? O Edson Fukuta está dizendo:
parecer e longe do ser. Tomar esse cuidado, né, Edson? Tudo bem até aqui então, pessoal? O Lilico Miller aqui também no Insta, boa noite, bem-vindo. E os amigos aqui do Face também, todos bem-vindos, foram chegando aí, né, no transcorrer. Vamos continuar mais um pouquinho? O Paulo Elísia está dizendo aqui, a caridade é um ato de segredo e silencioso, que somente Deus pode ver. Deveria ser assim, né, Paulo? Mas tem pessoas que mostram muito isso, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. O Ailton está dizendo, o IBAMA pode alcançá-la. Agora nós vamos, pessoal, o Haroldo intitula aqui um outro tópico chamado Três Proibições, né? Às vezes a Bíblia de vocês não está dividida assim, mas é capítulo 6, versículo 19. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Essa passagem é muito importante, né, amigos? Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como dissemos, Kardec foi selecionando principalmente o ensino moral, né, dos evangelhos para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui trata, né, na questão, quantos de nós na Terra ainda estamos mais preocupados com os tesouros da Terra, né? Quantas pessoas que focam exclusivamente em ter uma posição de destaque, uma condição social de destaque, uma profissão relevante, né, que lhe proporcione rendimentos cada vez maiores. Pessoas que focam exclusivamente em formar um patrimônio material muito grande. E essas pessoas dizem que querem deixar para os filhos, né, muitos bens para que eles não passem necessidades. E às vezes se esquecem de deixar o que seria o principal, os valores da alma, os valores morais. Então é isso que Jesus está dizendo. Porque os tesouros da terra, os ladrões roubam, as traças corroem, né? Agora, os tesouros do céu, esses não tem como perdermos. Os tesouros dos céus, amigos, são os conhecimentos que nós adquirimos, as virtudes que nós vamos conquistando, porque esses são os tesouros verdadeiros que nunca perderemos, né? Lógico, não tem nada de errado em buscar também conquistar os bens do mundo, não tem nada errado. O errado está em focar apenas nisso, esquecer-se daquilo que convém à alma, né? Então, às vezes, os pais, por exemplo, trabalham exaustivamente para deixar aos filhos uma boa condição, dar uma ótima faculdade, e às vezes não deixam os valores morais, não dão exemplos, não formam o verdadeiro caráter dos filhos. Então, é muito pequeno o tesouro que deixam em relação àquele outro que descuidaram, né? Quando Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, pensemos nisso. Porque a gente elege tesouros em cada época da vida. Pensem agora com vocês, nesse momento da sua vida, qual o maior tesouro para você? Qual é aquele bem que você não precisa colocar aqui, né? Mas pensem consigo, qual é aquele bem, material ou não,
que vocês colocam a maior importância hoje? O que para você na sua vida é aquilo que você mais busca hoje, que você mais dá valor? Se for algo material, não está muito bom, né? Porque não deveria ser a nossa primeira prioridade. Quando a gente elege como essencial os valores da alma, os valores morais, aí nosso tesouro, se for essa busca, né, da elevação espiritual, da conquista das virtudes, se isso é o nosso foco, a nossa meta, o nosso objetivo, ali estará o nosso coração. Onde estiver o seu tesouro. Agora, se o nosso tesouro são os bens materiais, o nosso coração está ali. Tanto é que a doutrina espírita coloca que quando muitos espíritos apegados aos bens desencarnam, eles ficam presos aos bens que deixaram. Sofrem ao ver aquele momento, né, em que há a divisão dos bens entre os herdeiros. É uma tortura para esses espíritos. Então a gente precisa ter esse cuidado de analisar onde estamos colocando o tesouro da nossa vida. Porque esse tesouro varia em cada fase da vida. Hoje o nosso tesouro pode ser, por exemplo, o nosso filho que nasceu. Hoje pode ser a nossa esposa, o nosso marido, que estamos recém-casados. Para nós é o maior tesouro daquele momento da vida. Para outros podem ser os bens materiais. Para outros ainda pode ser a busca de espiritualidade. Então vocês entendem que a cada fase da vida vamos elegendo novos tesouros. E ali estará junto o nosso coração. Que bom se a gente possa, né, avançar para a busca cada vez mais de religiosidade, espiritualidade, independente da crença, independente da religião, né? A Bruna Souza está dizendo aqui no Face, o único bem que ficaria com muita saudade seriam os livros. Que bom, né? Os livros são algo de material, mas muito valioso mesmo, né, Bruna? Muito legal. Que nem a Ana Lopes está colocando, né? A saúde precisa muito, né? Foca bastante na saúde, tá certo, né? A gente vai elegendo aí as prioridades, né? Os objetivos. Meu irmão Júnior aqui no Insta, não sei se está aqui ainda, mas se estiver, bem-vindo, viu? Uma boa noite a todos que estão aqui no Insta, no Face também. Bom, continuando aqui então, 6:22, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva? Então, amigos, legal, nenhum. Olha que interessante isso, né? Jesus diz que a candeia do corpo é o olho. No sentido, penso eu, né? Vou dar aqui a minha interpretação, fica aberto às participações de vocês. Mas é a questão, penso eu, como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos as pessoas, as circunstâncias. Porque trazendo aqui para reflexão aquele que é o nosso mestre, né? A luz do mundo, que é Jesus. Como Jesus enxergava as coisas, as pessoas, como Jesus enxergava aqueles pecadores. O Emmanuel diz que Jesus via Deus em tudo e em todos. Aqui já dá para a gente entender essa lição. Nós não temos condições de fazer isso ainda. Nosso olhar, nós vemos ainda o mal. Não, eu não estou querendo dizer que a gente não vai enxergar o mal, né? Seria ingenuidade. A gente sabe que o mal existe. Mas Jesus enxergava para além
das aparências físicas. Jesus enxergava o Filho de Deus que estava ali encarnado, momentaneamente voltado ainda aos apegos, à maldade, né, a tudo aquilo que representava uma certa distância das leis divinas. Mas Jesus está sinalizando para nós, penso eu, para que a gente aprenda a desenvolver um olhar mais puro, não ver tanta maldade. Porque, amigos, infelizmente, quantas pessoas têm o prazer de ver o mal, não é verdade? Sabe aquelas pessoas que acompanham o noticiário para depois compartilhar com alegria, contando de todas aquelas tragédias que presenciaram? Tem prazer no mal. É triste isso, mas representa ainda um atraso, né, de evolução. Então nós que vamos aprendendo aqui com o Evangelho, com a doutrina espírita, que a gente possa observarmos-nos sempre como temos olhado para as coisas, como temos enxergado nossos irmãos, se nós vemos apenas o mal. Porque em tudo, amigos, tem dois lados, tem o lado bom e o lado ruim. Às vezes nós somos pessimistas, às vezes a gente olha para uma ocorrência, para um fato, e a gente só vê o mal, mas não vê o bem que resultará tempos à frente daquela ocorrência ruim naquele momento. Um simples exemplo, uma tempestade que acontece. A gente muitas vezes só vê o pânico, o medo, a destruição momentânea, né? Aquela situação ruim daquele momento da tempestade. Mas a gente não projeta o olhar mais à frente, no futuro, para perceber os benefícios que aquela tempestade deixa depois, saneando a terra, o ar, né? Então, a gente precisa ter esse olhar melhor para as coisas. Começar a enxergar o lado bom das coisas e não sermos tão críticos e duros para com atitudes dos nossos irmãos em humanidade. Que a gente possa ser um pouco mais tolerantes e compreensivos, né? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui no Face, antes da gente avançar. Então, Ailton Cosmo está dizendo, as mazelas do mundo é assunto favorito, às vezes tenho que me calar. Pois é, né? Tem certas conversas que é melhor, às vezes, a gente evitar, né? Porque muitos irmãos ainda não aprenderam a fazer bom uso da palavra, né? A Bruna lembrou aqui também, né? Um olhar de uma criança pura e sensível. Pois é, por isso que Jesus disse, né? Deixai vir a mim as criancinhas. E Jesus diz que nós, se não nos assemelharmos a uma criança, não adentraremos o reino dos céus, né? Não no sentido, né, melhor dizendo, no sentido de desenvolvermos essa pureza da criança, né? Por isso que Jesus também, amigos, me lembro agora, ele disse na bem-aventurança, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. É essa pureza, né? Por que não vemos Deus ainda? Porque não temos pureza de alma, pureza de olhar, né? Ainda estamos muito presos, né? Com a maldade, com os apegos, com tudo aquilo que nos distanciam ainda, né? Da comunhão maior com o nosso Pai. Continuando então, legal, Bruno, é isso mesmo. O Edson também dizendo a inocência, a pureza, é isso aí. Bom, continuando, 6:24, né? Quem está com a Bíblia aí? 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse nome aqui, Mamon, né?
na doutrina espírita a gente aprende que era um termo usado para se referir a praticamente a questão do dinheiro, né, das posses. Então Jesus estaria dizendo aqui, não se pode servir a Deus e aos bens do mundo. Ou você fica, né, é aquela questão, um pé em cada canoa, né? A pessoa que quer ter muitos bens e ao mesmo tempo quer servir a Deus. Não tem nada errado, volto a dizer, em ter os bens do mundo. Mas a pessoa que tem muito, ela tem dificuldade para lidar com isso. Ela se torna escrava dos bens. E aqui eu vou recordar uma passagem também do Evangelho, daquele jovem rico, quando se aproxima de Jesus, e mais ou menos ele diz, né, bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz a ele, cumpra os mandamentos. E aquele jovem diz, Senhor, eu cumpro os mandamentos. E Jesus sabia que aquele jovem era um jovem bom, realmente responsável, digno, honesto, cumpridor de seus deveres, caridoso. Então aquele jovem realmente cumpria os mandamentos. Mas Jesus, naquela hora, com aquele olhar penetrante, né, que via a alma e não apenas o corpo, Jesus olhou para aquele jovem e enxergou qual era a dificuldade daquele jovem. Então Jesus diz a ele, então vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Aquele jovem abaixou a cabeça, entristecido, virou-se e foi embora. Vejam que aquele jovem era bom, ele tinha muitas virtudes, mas dá para perceber nessa passagem a questão do apego, de se tornar escravo dos bens. Ele não conseguia pensar em se desligar dos seus bens. Ele tinha elegido o seu tesouro, né, nos bens materiais. Então é nesse sentido que Jesus diz, não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Agora, deixando claro que existem muitos ricos, humildes, com grande religiosidade, com grande espiritualidade, ao mesmo tempo que existem, né, aqueles desprovidos de recursos materiais, orgulhosos, né, sem religiosidade. Então não é o dinheiro que faz a diferença, o dinheiro é neutro. É a questão dos nossos apegos, né, da forma como a gente lida com o dinheiro. É isso mesmo, né, Bruno? Ele ainda era materialista, né, apesar das qualidades, né? Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a veste? Me perdoe, eu vou ler aqui todo a sequência, que é muito bela essa fala de Jesus, né? Uma fala poética até. Ele está querendo dizer, né, para a gente não se preocupar tanto com o dia de amanhã, então ele vai continuar dizendo. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Qual dentre vós, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu-se como um deles. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas.
Então, amigos, olha que passagem bonita, né? Essa fala de Jesus é poética. Porque ele mostra uma realidade na natureza. As aves do céu não se preocupam em trabalhar para ganhar o seu alimento. Deus provê a elas, né, fartamente na natureza. Os lírios, né, que eram muito presentes naquela época, os lírios do campo, com toda aquela beleza, não se preocupavam, né, com nada. Ele dá essa ideia, né, de nós não preocuparmos em como vestiremos ou o que comeremos. Mas vejam que aqui, amigos, Kardec alerta bem, no sentido de que não podemos também entender essa fala de Jesus no sentido de descuidarmos de uma certa previdência, né? Porque a pessoa pode ler essa passagem tão bela e dizer: eu vou cruzar meus braços que Deus não me faltará. Eu sei que Deus vai prover as minhas necessidades. E não é por aí, né? Porque também tem uma frase do Evangelho que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Jesus, em várias passagens, mostra que é preciso fazer a nossa parte primeiro para que o céu nos ajude, para que o alto nos ajude. Tanto também naquele momento da multiplicação dos pães, que é um simbolismo bonito, aquela multidão ali ouvindo Jesus, e os discípulos dizem a ele, né, Senhor, não é bom dispensar essas pessoas, estão aqui há tanto tempo te ouvindo, devem estar com fome, vieram de longe. E Jesus então pergunta a eles: que tendes vós? E eles dizem: 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica. Mas vejam o simbolismo da passagem. Jesus não fez surgir pães e peixes do nada, mas sim a partir daquilo que os discípulos ofertaram. 5 pães e 2 peixes. Como a nos dizer que é preciso primeiro a nossa iniciativa. O nosso movimento de ação, a nossa iniciativa, para que Ele faça o resto. Então, essa ideia que poderia passar nessa passagem de uma certa ociosidade, ficar apenas esperando, não é nesse sentido. Mas no sentido de que, fazendo aquilo que nos cabe, a partir daí, confiemos em Deus. Que a nossa fé não fique vacilante. Que a gente tenha certeza que Deus não nos faltará. Porque, às vezes, experiências duras são oportunidades de aprendizado, de fortalecimento da fé. Então, não é porque atravessamos uma fase difícil da vida que vamos pensar que Deus nos abandonou. São experiências necessárias a cada um de nós de acordo com a sua condição evolutiva, de acordo com aquilo que pediu antes da reencarnação. Então, que a gente, nos momentos difíceis, faça aquilo que nos cabe. Iniciativa, bom ânimo, trabalho, disposição. Mas a partir daí, fé em Deus. Confiemos que Deus fará o resto. E aí ele arremata dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vejam que Jesus não diz: buscai apenas o reino de Deus. Buscai primeiro. Porque buscar primeiro o reino de Deus é quando a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida atitude cristã. Quando a gente procura ser justo, fraterno, honesto, responsável, religioso. Quando a gente coloca primeiro essa busca, né, de espiritualidade, primeiro, tudo mais vai aparecer, vai chegar na hora certa. Não precisamos nos apavorar, porque quem é bom, fraterno, honesto, justo, vai receber da vida dessa forma.
A vida nos devolve aquilo que ofertamos a ela. A vida é retributiva. Nós damos e ela devolve. Simbolismo, né? Dizendo aí com as leis divinas. Por isso Francisco de Assis disse também, é dando que se recebe. É da lei de Deus, né? Então buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Amigos, eu acho que a gente vai ficar por aqui, já deu 1h05, não vamos avançar muito aí. Eu só quero deixar aqui mais um convite, antes que eu me esqueça, antes de ler algumas interações aqui de vocês. Amanhã estarei lá em cidade de Bauru. Obrigado, meu irmão querido Júnior aqui. Obrigado mesmo, viu? Fico muito feliz. Um outro irmão, amigos, que está aqui, um irmão católico, muito conhecedor do Evangelho. Fiquei até com receio de falar aqui na presença dele. Um irmão que gosto muito e respeito muito e já aprendi muito com ele. E devo a esse irmão estar hoje aqui na doutrina, disse isso a ele, um dos maiores benefícios que ele me concedeu foi me dar um dia o Livro dos Espíritos e me orientar para aquilo que eu não enxergava ainda. Então te agradeço muito, meu irmão, por essa bênção aí. Quero deixar aqui então um convite, se tiver alguém aqui no Face, né, de Bauru, amanhã estarei em Bauru, numa palestra, lá no Centro Espírita Vicente de Paulo, comemoração de aniversário daquela casa espírita. Essa palestra não será transmitida, porque eu sei que muitos de vocês acompanham às vezes pela internet, né? Lá não será. Mas eu vou fazer, obrigado, eu vou fazer esse mesmo tema de amanhã no Calvário ao Céu, domingo aqui, e essa do Calvário será transmitida. Então aqueles que quiserem acompanhar conosco domingo, às 19h30, vocês até conhecem, né, o Centro Espírita do Calvário ao Céu, aqui de Bebedouro. Aí será transmitida, nós vamos abordar o tema conversão. Falando um pouco aí da transformação, né, dessa busca da nossa redenção. Tá legal? Fica então o convite. Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês. Tem uns pedidos aqui de oração, né? A gente vai fazer uma oração agora final, tá? Aqueles que quiserem colocar a água aí para fluidificar. Obrigado aí, estou vendo tantas mensagens aqui tão fraternas no Facebook, né? Agradeço muito o carinho de vocês de sempre. Muito obrigado. Então, a Bruna comentou aqui lá atrás, né, eu acabei não vendo muito, vivemos com tanta preocupação e ansiedade sobre a vida em sociedade, mas devemos lembrar que tudo acontece conforme a vontade de Deus. E assim devemos agradecer que Ele sempre tem o melhor para nós, não cai uma folha da árvore sem a permissão dEle. Muito legal, Bruna, é isso mesmo, né? Por isso que Jesus dizia sempre, eu faço a vontade do Pai, daquele que me enviou. E nós devemos buscar aprender isso, né, amigos? Fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus é que nós vivamos a lei de amor. Porque a gente vai compreendendo a cada dia que nós só chegaremos a Deus. O Emmanuel tem uma frase, eu gosto muito de Emmanuel, cito muito ele, né? Considero o Emmanuel o nosso professor do Evangelho. O Emmanuel diz assim, o próximo é nossa ponte de ligação com Deus. Olha que bonito isso. A evolução, ela é individual, né? Cada um busca se aperfeiçoar individualmente. Ninguém faz pelo outro, né? Mas nós precisamos uns dos outros para chegar a Deus, porque ninguém desenvolve virtude sozinho. Nós precisamos, é uma troca, né? Mesmo também no lado da convivência que a gente desenvolve paciência, tolerância, fraternidade. Então é uma troca, é um aprendizado, precisamos uns dos outros, né? Obrigado, Lucifaria, aqui também no Insta.
As amigas e amigos aqui do Face, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação. Vamos fazer a nossa prece final, então? Obrigado, Rose. Muito obrigado mesmo. Fico feliz que estejam gostando, né? Essa ideia de trazer o Evangelho mesmo, direto da Bíblia, né? Foi uma ideia aí que imaginamos e acho que está dando certo, né? Obrigado, Ailton. Está dizendo aqui, estudo excelente, somos todos necessitados, caminhamos no fio da navalha. Perseveremos com a ajuda dos nossos protetores, né? Isso mesmo, muito legal. Lari também, fazia um tempo, né, Lari? Que bom te ver de volta aqui, sei que o trabalho estava difícil, né? Vamos lá então, pessoal, fazer a nossa prece final. Deus nosso Pai, de amor infinito, nós queremos te agradecer, Senhor, do fundo do nosso coração, pela vida. Hoje nós compreendemos um pouco melhor a bênção que é a existência aqui na Terra. Com todas as dificuldades, com todas as lutas, a gente vai entendendo quantas oportunidades que o teu amor nos oferece para corrigirmos questões do passado que não ficaram muito bem realizadas, para desenvolvermos virtudes que através desses relacionamentos, às vezes mais difíceis, a gente vai aprendendo. Agradecer-te, Pai, por este evangelho de luz que Jesus nos trouxe. Esse entendimento mais claro que a doutrina espírita nos proporciona sobre as tuas leis divinas, que nos permitem compreender um pouco melhor a beleza da criação. Como que nós nos sentimos felizes ao entendermos que somos filhos do teu amor, Senhor. Somos um ser imortal. Como é bom saber da vida eterna, que isto aqui é uma passagem breve. Obrigado, Pai, pelos espíritos amigos que estão constantemente nos amparando em todos os momentos da vida. Obrigado por Jesus, esse Filho amado, que nos acompanha há milênios, desde a formação do planeta Terra, nos envolvendo sempre com seu amor, com a sua luz. E nós queremos rogar-te, Senhor, mais uma vez, pelos irmãos do Sul, que atravessam esse momento difícil. Quantas pessoas perderam todos os seus bens materiais? Quantas pessoas se viram separadas de entes queridos que deixaram pela morte do corpo? Quantas pessoas que olham para o futuro a pensar como reconstruir suas vidas? Nós queremos nessa hora doar um pouco de nós também, vibrando fé, esperança, coragem, paciência e muito amor no coração desses irmãos, para que não desanimem diante da luta que os aguarda. Que os teus mensageiros de luz, Pai, sabemos estão amparando, nunca faltam do lado de cada um de nós, mas que nós possamos também doar dessa vibração de amor, desses sentimentos mais puros do nosso coração. Então a nossa gratidão, Pai, por mais esta noite que estivemos reunidos em Teu nome, aprendendo um pouquinho mais com esse Evangelho de luz.
E amigos e amigas, como já disse antes também, volto a repetir, que se nós pudermos, também ofertemos a nossa ajuda material. Não deixemos de participar dessa corrente solidária de auxílio, porque precisam muito para reconstruir suas vidas. Mesmo que seja um pouquinho em dinheiro, ou um bem, ou algo de produtos que eles estão solicitando, mas que tenha também a nossa participação, porque um pouquinho de cada um vai fazer a diferença. E que esses irmãos, então, em breve tempo possam estar de volta à vida normal, agora mais fortalecidos, trazendo aprendizados dessa lição mais dura. Que os bons espíritos amigos possam fluidificar as nossas águas, trazendo-nos o alívio para o corpo e para a alma. E todos aqueles que pedem, que recebam a visita da espiritualidade amiga, que os conforte, que os auxilie, que aumente a sua fé e o seu ânimo, e que todos nós fiquemos na paz de Deus, que assim seja. Muito obrigado, minhas amigas, meus amigos, por mais esta noite abençoada de estudos. Minha gratidão a todos pelo carinho, pela presença, pela participação sempre tão ativa. Até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Eu creio que na próxima segunda não vai dar, porque eu tenho uma palestra também. Creio que nós vamos fazer o estudo da segunda na próxima terça, tá bom? Mas eu vou divulgar nas minhas páginas aí. Então, ou aqueles, né, que acompanham apenas na quarta-feira, até a próxima quarta-feira, então, quando a gente vai trazer na próxima semana uma lição de Emmanuel, né? Nós fazemos aí o rodízio, uma semana de Emmanuel, uma semana de Evangelho de Mateus. Tá legal? Muita paz, fiquem com Deus, o meu abraço fraterno, a minha gratidão a todos vocês. Até a próxima.